Olá, meu nome é Joyce Carla e hoje viemos aqui com o grupo Jovens Comunicadores da Pastoral para fazermos uma entrevista com o Padre Carlinhos, da paróquia Puríssimo Coração de Maria. Como o senhor percebeu o chamado de Deus para a sua vocação? Bom, minha primeira vez que eu tive esse contato aí em pensar a vocação foi com 19 anos. Já é um pouquinho tarde, né? Até então, antes eu estudava como técnico em mecânica e já trabalhava numa firma daqui da nossa cidade, em Guaratinguetá, mas só que eu sempre fui voltado para trabalho na pastoral na minha paróquia. Minha paróquia de origem é Nossa Senhora da Glória, lá no Pedregulho, né? E aí eu comecei a fazer, então, um monte de formação vocacional que tinha na época. E uma vez por mês eu conversava com um padre da época, que era o padre Toninho, que era o pároco na época, então eu comecei a fazer encontros vocacionais. Sempre lá para os 18, 19 anos que eu comecei a ter essa vontade, ter esse momento aí de querer abraçar a vida sacerdotal. Eu sou Eduardo, queria pedir a bênção para o senhor. Eu vou fazer 2 perguntinhas. Uma delas é: quais são as missões de um padre? Muito bem, o padre, a primeira função do padre é ser como já diz o nome padre, é ser o pai da comunidade, né? Ou seja, é aquele que orienta a caminhada da comunidade, é aquele que busca esclarecer as dúvidas da comunidade. Então ele tem a missão de ensinar a palavra de Deus, ensinar a doutrina da igreja, né? Ele tem a missão de organizar a vida da comunidade igreja, né? E de ser aquela pessoa próxima da pessoa que vem ao encontro do padre para poder ajudar nas situações que precisa naquele determinado momento, né? É aquele camarada que tem que estar pronto aí para dar apoio, né? Tanto psicológico, muitas vezes material, né? Muitas vezes vem alguém atrás do padre que está passando por uma necessidade material, é aquele que está pronto para prover. O papel do padre é a mesma coisa que o papel do pai. Ele educa, ele vai prover as necessidades do filho, que no caso, o filho do padre, quem que é? A comunidade toda que vai ao encontro dele. O que é vocação para o senhor? Vocação, eu costumo dizer que é um chamado, é um dom que Deus dá para uma pessoa e que ele vai descobrindo ao longo do caminho, né? Vamos supor, teve um tempo para eu descobrir minha vocação sacerdócio. Como eu falei antes, eu trabalhava como técnico mecânico, então eu mexia com máquina, eu mexia com torno, mexia com fresa, trabalhava numa indústria de mecânica pesada, então nunca eu iria pensar naquela época que eu iria estar como sacerdote, queria estar diante de uma comunidade, queria estar fazendo uma orientação. Só que ao longo do tempo do discernimento vocacional, que é importante, aí eu fui descobrindo esse outro lado aí, essa coisa que estava me chamando por dentro. E é uma coisa assim, por mais que você queira correr, fica forte no seu coração. Aí você tem que buscar fazer experiência, né? Na minha cabecinha, estava tudo certo, minha vida estava programada. Eu ia fazer engenharia mecânica, ia casar, ter filho e cuidar da família, mas não. Sempre tinha esse ladozinho assim na minha vida que estava chamando eu para o exercício do ministério sacerdotal, né? E até que chegou num determinado momento que bateu forte, agora é hora de decidir, né? Tudo na nossa vida tem uma hora que tem uma decisão. Ou você diz o seu sim, ou você diz o seu não. E aí eu resolvi fazer a caminhada dentro do seminário, né? Iniciar a formação sacerdotal, que no nosso caso, diocesano, são 7 anos de estudo. São 3 anos fazendo filosofia na época e 4 anos de teologia, né? Então, todo esse tempo de seminário, dentro do seminário, não significa que você vai ser padre. Você tem 7 anos de estudo, de discernimento lá dentro também, né? E só que foi a partir desse momento do discernimento que eu fui vendo que de fato é um chamado, né? Mas demorou um pouquinho, não é assim de pronto, você acorda, ai pronto, eu vou ser isso, não. Você vai vendo as situações que vai acontecer na sua vida, você vai vendo as coisas as pessoas que vão se chegando, nossa, você dá bem nisso, você dá bem naquilo. Mas antes de tudo é preciso oração, rezar bastante, pedir para Deus e mostrando e dando sinais para você de que de fato é aquilo que vai te fazer feliz, aquilo que vai te realizar. A vocação nada mais é quando você se dispõe a fazer uma coisa e isso te realiza. Sabe quando você faz uma coisa e você se sente legal depois? Nossa, que coisa legal, vou dormir realizado. Isso que é a vocação. Como o jovem deve agir caso sinta o chamado para a vocação sacerdotal? Como reconhecer esse chamado?
Primeira coisa, né? A vocação, ela deixa a gente meio inquieta. Todo chamado deixa a gente meio inquieto, deixa a gente se meio querendo buscar resposta, né? Se é, no caso, para uma vocação sacerdotal ou religiosa que seja, buscar o pároco da sua paróquia, ou um padre que você conheça, que orienta dentro da escola, enfim, um sacerdote. Você expõe essa vontade, esse desejo de conhecer mais, né? É igual quando vocês vão completando lá, vocês terminam o ginásio, e aí está na hora de vocês fazerem uma faculdade, aqui que geralmente vocês fazem? Vocês vão para uma feira de trabalho, né? Geralmente a faculdade faz uma feira, né? Como eu já participei também, quando eu fui fazer técnico mecânico, eu fiz o técnico mecânico, eu terminei o técnico mecânico, fui começar a trabalhar, eu ia fazer a faculdade de engenharia mecânica, aí eu fui numa feira. No caso, a faculdade que eu fui fez uma feira. No nosso caso é diferente, vamos procurar um padre. E aí a gente começa uma caminhada vocacional que a gente fala. Então, procura um padre. Primeiro ponto, procura um padre da sua paróquia, ou da sua comunidade, ou da escola que você estuda, para poder conversar sobre isso. Aí tem os encontros vocacionais do grupo. E tem os encontros pessoais, que daí o padre vai conversando contigo, vai fazendo pergunta contigo, vendo se você se encaixa ou não dentro do perfil da vocação sacerdotal. Não tem como assim, você dizer assim, olha, você vai sentir, não é uma receita de bolo, você vai sentir isso, para dizer que é o chamado. Não, é ao longo do tempo que você vai reconhecendo. Então não significa que entrou, já vai ser, né? Mas tem um período lá que você vai passando, que você vai estudando, que você vai meditando. Toda escolha que você faz na vida, né, toda vocação que você assume na vida, é bom deixar bem claro que tem renúncia, tem certas coisas que você vai ter que deixar de lado, tem certas coisas que você vai ter que assumir. Aí você vai começar a pensar, mas será que isso se enquadra na minha vida? Será que eu estou disposto a fazer essa renúncia para eu poder assumir essa vocação minha? Então é com o tempo, você vai discernindo ao longo do tempo. Então, oi padre, meu nome é Ana Laura e eu queria perguntar qual um conselho e uma dica que o senhor deixa para os jovens que estão, a gente que está acompanhando essa entrevista. Bom, uma coisa bastante importante é sempre escutar o povo mais vivido, né? Sempre escutar o povo mais vivido. Primeiro ponto, sempre procurar escutar as pessoas com mais experiência, né? E segundo ponto também importante é não parar de estudar. Nunca pare de estudar. A gente só deve parar de estudar quando morrer, porque daí não tem mais jeito, né? Mas nunca pare de estudar. Seja qual profissão for, seja qual vocação for, porque todo dia, a hora que você acorda, tem um desafio diferente na sua porta. Né? Há gente que pensa assim, não vejo a hora de terminar a faculdade, aí eu fico livre. Aí que começa você ter que estudar mais. Porque quanto mais você estuda, mais você vai se aprofundando, mais conhecimento você vai adquirindo, e mais condições de você ajudar e ser um bom profissional, a gente vai adquirindo. Né? Aí eu costumo dizer que hoje em dia, quem pode mais é quem conhece mais. Não é quem tem mais. Quem conhece mais, pode mais. Não adianta você ter um monte de dinheiro no bolso, se você não tem conhecimento. E outra coisa importante, terceira coisa importante, espiritualidade, né? Rezar bastante, ter bastante comunhão com Deus, porque tem a parte da fé. O ser humano ele não é só razão. O ser humano é fé e ser humano é razão. As duas coisas, fé e razão, caminham junto, né? A razão não deixa a gente ficar com aquela fé fanática, tudo é Deus, vai acabar o mundo, aquela coisa louca, né? Então, a razão ajuda a gente nisso também, né? De não ficar fanático. E a fé nos ajuda também a controlar com a nossa razão, a dar esperança para nós nos momentos difíceis da vida. Então, são 3 pontos que eu gosto de colocar como meta na vida. O estudo, aprender a escutar as pessoas que já passaram por essa experiência, e a fé, rezar sempre. Todo projeto que a gente faz, todo projeto que a gente tem aí em mente, procurar colocar a mão de Deus junto, pedir para Deus ajudar. Outra pergunta, se o senhor pretende continuar nessa paróquia mesmo ou mudar de paróquia? Então, todo padre, quando ele se ordena, ele tem uma coisa chamada voto de obediência ao bispo, né? Então, a gente faz de acordo com o que o bispo pede para a gente fazer, né? Então, o normal, geralmente, né, um padre fica 6 anos numa paróquia. De 6 em 6 anos tem esse costume de poder mudar de paróquia e fazer outro trabalho.
mas fica a cargo do bispo. Quem é o grande responsável pelo sacerdote é o bispo. Então, se o bispo fala, olha, está na hora de você fazer o seu trabalho numa outra paróquia, a gente vai, tranquilo. O padre tem que saber, né, que ele não pode ficar fixo muito num lugar. Antigamente até ficava, mas hoje em dia não, já tem essa coisa de mudança. Mudança é bom. De um lado assusta a gente, né? Mas por outro lado é bom. Quanto mais você vai conhecendo outras realidades, outras pessoas, a gente vai crescendo também como pessoa e como padre. Então, O senhor se arrepende de ter seguido esse caminho dessa vocação? não, de fato, eu tô indo para 10 anos de padre já, né? Não, nunca me arrependi. A gente sente cansaço muitas vezes, sente desânimo, que é normal, né? Às vezes você projeta uma coisa, planeja uma coisa, a coisa não sai do jeito que você quer, não faz do jeito que você quer. Aí a gente fica meio chateado, né? Mas de se arrepender, nunca me arrependi. Não. Por isso que a gente fala que é a vocação, né? É quando você começa a pôr gosto naquilo que você faz com vontade, você faz planejando e não dá certo, você começa tudo de novo. Isso é vocação, é quando é uma coisa que te realiza. Então, em nenhum momento eu me senti arrependido, eu estou arrependido. Não, muito pelo contrário. Aí que dá mais vontade de se realizar, né? Você começa a olhar os frutos que a gente que a vocação já proporcionou, né? Tanta gente já passou na minha vida, tanta oportunidade eu já tive de ajudar, tanta gente boa. Hoje mesmo veio uma pessoa aí, hoje mesmo, de manhã, veio um camarada que eu ajudei ele há 9 anos atrás. Ele tinha saído do presídio. Eu estava numa outra paróquia, ele encontrou comigo na igreja, pediu ajuda para ir embora para Cubatão. E hoje de manhã ele esteve aí, ele estava em Aparecida, foi me procurar lá no Santo Antônio e me achou aqui, estava ele com a família dele, está outra pessoa. Então é aquele negócio, é os frutos que você vai vendo de vez em quando aí que deixa a gente, que toda vocação, ele sempre faz a gente dar os frutos da gente, né? Pelo bem do outro. E é isso que realiza a gente. Eu quero agradecer muito por um tempo que você tirou pra gente. E a gente trouxe uma lembrança, é a Obrigado. revista do nosso colégio. E eu peço a bênção para todo o nosso grupo, mesmo as pessoas que não puderam estar aqui hoje, porque eles sempre vão nos ajudar. E eu agradeço muito por tudo. Eu agradeço. Também faço voto aí que progrida, né? Esse projeto de vocês é importante, vocês saber comunicar, porque comunicação é importante, né? A gente brincou aqui, quem não se comunica se estrumbica, né? E como vocês mesmos falaram, a comunicação ela pode ser usada para o bem ou pode ser usada para o mal.